O que eu aprendi com os meus mentores? É interessante falar sobre isso porque eu não tive nenhum mentor formalmente assim. Eu não tive um professor de produção musical, um professor de áudio, tá? Eu aprendi fazendo, né? Mas eu aprendi, eu tive montes de mentores, montes mesmo assim, dezenas de mentores, com as pessoas com quem eu trabalhei. Tá? Eu vou falar aqui hoje sobre três pessoas que foram especiais assim na minha carreira. A primeira é o Toninho Lorenzetti. O Toninho era dono do Estúdio 43, que ficava lá no Jaçanã. Era um estúdio de médio porte para a época, para o padrão de hoje seria um estúdio de grande porte, tá? Porque naquela época, eu comecei lá em 93. Naquela época, o que acontece? Não tinha como você mixar uma música se não tivesse uma mesa de som. E ele tinha uma mesa de som Tascam de 32 canais, depois trocou por uma Soundcraft mais, mais equipada, assim, né, de 40 canais e tal. Não, de 32 também. E tinha muito outboard, né? Tinha muito compressor, muito efeito, essas coisas assim. E o Toninho era o cara que ele me deixava trabalhar à vontade, mas ele estava sempre de olho. Então daqui a pouco ele chegava e falava: escuta, essa voz aí, pô, podia comprimir um pouquinho mais, hein? É mesmo, não tô com medo, que parece que aqui e tal. Não, vai pelo ouvido, cara, vai pelo ouvido. Não fica olhando luzinha, não. Vai pelo ouvido. Tá vendo que a voz não tá tão presente? Dá uma comprimida a mais, velho. Pô, você tem razão, tal. E eu lembro de uma situação em que a gente estava gravando um grupo de samba e eles precisavam de uma cópia de monitor, mas com cara de mix final, tá? Cópia de monitor é aquela coisa de você levantar os volumes e tal e fazer uma mix, né? Uma mix rascunho, vamos dizer assim, para você levar para algum lugar. Eles precisavam de uma cópia de monitor que soasse como mix, porque ia tocar numa rádio e tudo mais, né? E para eu fazer, eu demorava muito tempo. Eu estava começando ali na coisa, eu demorava demais. E o Toninho assumiu lá e começou a fazer era aquela coisa: levantava o surdo, dava uma timbrada, levantava o tantã, dava uma timbrada, pandeiro, dava uma timbrada. Em questão de meia hora, uma música lá com um monte de instrumentos que estavam acontecendo, que usou os 32 canais ali de gravação que a gente tinha, que era gravação em fita, né? Então só tinha 32 canais, não dava para fazer mais. Ele usou os 32 canais e em meia hora a música já estava rolando, né? E essa coisa da objetividade e da eficácia em fazer, eu aprendi bastante com ele e com outros também, né? Falar aqui também do Rick Bonadil, porque eu trabalhei primeiro no estúdio do Toninho, no estúdio 43, e aí eu fui trabalhar no estúdio Bonadil, inclusive o Toninho que me indicou para lá, né? O estúdio Bonadil foi o estúdio que o Rick teve ali nos anos 90, e aí no finalzinho dos anos 90 ele foi para o Midas, então ele já me contratou pensando em eu trabalhar no Midas, mas eu trabalhei um ano ainda no estúdio Bonadil. E eu lembro que ele veio conversar comigo, isso é uma lição muito legal que eu aprendi com ele. Ele tinha ouvido os trabalhos que eu tinha feito e falou assim: pô, ouvi os trabalhos que você fez, gostei bastante, assim, com ressalvas, claro, mas né, gostei e tal. E a gente ficou conversando mais um tempão, e na minha cabeça só ficava esse com ressalvas, claro, tal, não sei o quê. Do que ele tá falando? O que ele não gostou, né? Tal. E aí eu perguntei para ele: pô, mas o que você não gostou no trabalho? Não, porque teve isso, aquilo. Eu falei: não, mas é que a gente teve só 100 horas para fazer o trabalho e tal. Ele falou: pô, Paulinho, não me entenda mal, não. Vou falar uma coisa aqui, não vou falar para. Não estou detonando nada disso. Mas se você se propôs a fazer, seja em 100 horas, ou em 500 horas, ou em 1000 horas, tem que ficar bom. Então, assim, você pode dar a desculpa que você quer para dizer que não ficou bom, mas nunca fale que foi por causa das horas. Porque você pode dizer simplesmente: não, não quero fazer. Entendeu? Eu falei: eita, que lapada boa, né? E ele tem razão, ele tem razão. Se eu me propus a fazer, eu tenho que fazer bem feito, né? Eu não posso dar desculpas por isso ou por aquilo, né? E o Rick era e é muito eficaz até hoje. O Rick é um cara que mixa uma música em questão de uma hora, por exemplo, com uma qualidade excelente. Por quê? Porque tudo que é feito antes é feito com excelência. Eu lembro que a gente fazia, por exemplo, a gente trabalhou com o Ruge, vai. O Ruge tinha músicas que tinha 60, 80 canais de vozes, porque a gente fazia muitos coros e muitas dobras desses coros, às vezes tinha coros que se intercalavam, então eram canais separados, às vezes tinha uns canais de zoeira, né, das meninas fazendo uma festa tal, para dar um clima no fundo, então quando você ia ver tinha um monte de canal. E aquilo lá, quando eu pegava para fazer a edição das vozes, eu já reduzia tudo que precisava ser reduzido. Então, por exemplo, esse canal da zoeira, de repente tinha, sei lá, 8 canais que as meninas fizeram a festa toda, eu já fazia um canal estéreo, tá? Fazia edição 2 canais, na esquerda e direita, com essa zoeira. Ah, a voz fundamental, que foi feito, sei lá, 8 canais dela ali,
tá? Para fazer o coro, a gente fazia um LR, tá? Aí fazer mais um LR com as aberturas, para o Rick poder equilibrar na hora de mixar. E várias outras coisas, por exemplo, se tinha um eco especial numa parte, que fazia um pá, 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 estéreo, tal, alguma coisa assim, ou uma voz de radinho, eu já preparava isso antes da mix. Isso não era feito durante a mixagem. Então ele tinha o canal dos efeitos separados ali, que na hora que ele quisesse o eco, ele só subia ou baixava o quanto ele queria e tudo mais. Então aprendi muito com ele. E também trabalhando no estúdio Bonadio e depois um pouco no 43, eu trabalhei muito para um cara chamado Areia Lima. O Areia, ele produzia muito, produz até hoje o Areia, ele produzia muito brega, né? Brega assim, tipo Amado Batista, entendeu? Essa onda. Só que era assim, eram artistas independentes, né? Eu falo artistas, mas na real eram pessoas que eram aspirantes a artistas. Ali tinha de tudo, cara. Ele fazia produções num valor em conta, tá? Produções de custo baixo e assim, gente que tinha um sonho ali, o cara que de repente tinha um emprego, sei lá, eu lembro de um cara que era balconista de uma padaria, um outro que era servente de pedreiro, pessoal simples, que tinha o sonho de gravar uma música e o Areia fazia umas coletâneas, gravava, por exemplo, 12 músicas de um artista e, não, aliás, 12 músicas, né, seguidas, e eram 12 pessoas diferentes para cantar, né? E era gravado tudo a toque de caixa muito rápido e muito eficaz. Então, por exemplo, a gente pegava um dia de 12 horas, a gente começava às 10 da manhã gravando a base. Então a base era bateria, baixo, guitarra e teclado, valendo. Tá? Já valendo das 12 músicas. Quando eram umas 2 da tarde, já estava gravado as 12 bases, as 12 bases. Aí a gente comia alguma coisa, voltava, o Areia pegava a guitarra, cobria as músicas com guitarra que precisava, com teclado que precisava e tal, resolveu o instrumental. No dia seguinte a gente chegava às 10 da manhã, estava o primeiro cantor ali. E a gente gravava das 10 às 10 esses 12 cantores. Tal. No outro dia a gente pegava e em 12 horas a gente mixava o disco inteiro. E eu lembro que a gente terminava, de repente, naquela época tinha isso de terminar, a gente fazia em fita e mixava pro DAT, que era uma fita também. E depois falava assim, copia um cassete para eu ouvir em casa, né? Era comum esse tipo de coisa. Então a gente copiando o cassete do que a gente tinha mixado. E a gente sentava lá batendo papo enquanto ouvia, né? E a gente ouvia e falava, caramba, ficou bom, a gente fez um disco em 3 dias. E tá bom, cara, tá com um som legal, sabe? Então, esses foram alguns dos mentores que eu tive, dos mestres que eu tive. É, putz, tem Arnaldo Sacomani, tem Tadeu Patola, Rubem de Souza, tem um monte de gente que eu trabalhei que mesmo trabalhando, às vezes você está trabalhando com um cara meio em pé de igualdade, vamos dizer assim, você está trabalhando, produzindo junto com o cara, ou então você tem um currículo tão bom quanto dele e tudo mais, mas ele faz alguma coisa diferente do que você faz, que você ouve e fala, oh, danado, esse cara é bom, viu? Não é à toa que esse cara está onde ele está, né? E isso tudo vai entrando para o teu repertório também. Então, assim, eu ter tido esses mentores simplificou muito o meu trabalho, porque eu tinha quem me dissesse alguma coisa. Hoje em dia o pessoal começa a gravar em casa e não tem, né, quem possa dar algum palpite de algo que pode ser melhorado e tudo mais, né? Então, assim, simplificou meu trabalho, melhorou a qualidade do meu trabalho e tudo mais. E falando em mentoria, eu estou lançando amanhã, tá? Eu vou fazer uma live aqui amanhã, lançando a minha mentoria Prime, tá? A mentoria Prime com Paulo Anhai. É a primeira vez que eu vou fazer isso. Estou empolgado com a ideia que pela primeira vez eu vou poder acompanhar durante alguns meses, tá? Um trabalho seu, seja, aliás, o teu trabalho, seja o trabalho que for. Entendeu? A gente vai falar sobre várias coisas diferentes. Amanhã eu vou explicar melhor, tá? Mas amanhã eu lanço essa mentoria, tá bom? Então a gente se encontra amanhã às 8 da noite no meu canal do YouTube para conversar legal sobre a mentoria Prime. Valeu!